Maria de hoje, com uma palavra viva. A gente está aqui com a presença da pastora Vanusa Dias. Eita glória! Vamos falar sobre como continuar em tempos de guerra, né? Como crescer na pressão. Ainda mais agora nesse momento delicado que está vivendo no mundo, né, pastora? Se você está aí assistindo a gente, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no nosso canal, é muito importante para a gente poder estar passando essa palavra para frente e muitas pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus, né, Amém. pastora? Amém. Que bom estar aqui, um prazer estar aqui mais uma vez. Amém, é sempre uma honra tê-la aqui. Tem tempo que eu não venho aqui. Tem tempo, né, pastora? Eu acho que tem desde janeiro, eu acho que você não vem no podcast para fazer podcast. Sério? Eu acho que sim. Acho que tem um tempinho já. Não, você veio para fazer a gente fez bem cuidado, acho que a gente falou sobre a mente, cuidar da mente. Verdade. A gente fez, mas eu acho que tem uns 3 meses. Tem, por aí. Mas estamos aqui de Meu novo, Deus. glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Tudo coopera. Tudo coopera para o bem. Pastora, eu vou ler aqui um pedacinho de Êxodo que a gente leu lá no culto, no último culto que a gente estava na nossa igreja. Por falar nisso, olha, essa mensagem completa tá lá no YouTube, na conta da nossa igreja Resgate de Denbury, que fala lá Crescendo na Pressão. Foi um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. A gente vai dar uma continuidade dessa palavra aqui hoje, né, pastora? Que fala lá, e os filhos de Israel, Êxodo 1, 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Forte. E levantou-se um novo rei sobre Egito, que não conhecera José, o qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para que com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E aí você deu uma ênfase no versículo 12, que fala: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Foi lindo. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Meu Deus, que palavra forte. Forte demais. Muito forte, muito atual sobre o tempo que estamos vivendo, né? Essa pressão no mundo com esse rumor de guerra. Sim. Que a própria Bíblia também já nos alertava que iria existir. E o povo de Deus, desde que de sempre perseguido. E o povo de Deus sempre aprendendo a crescer sob pressão. O povo de Israel não foi diferente. Eles estavam vivendo num momento delicado, vamos dizer assim. Porque ali eles estavam vivendo o quê? Rumores de guerra. Né? O rei, o faraó, o grande faraó, ele estava com medo de que o povo se levantasse contra ele. Porque o povo do Egito, eles não eram tão fecundos quanto e nem tão fortes. Não eram homens preparados para batalha, para guerra, como o povo de Israel, no sentido assim, o povo de Israel era um trabalho bruto, né? Sim. E como o povo de Israel tinha aquele trabalho, vamos dizer assim, como hoje, da construção, eles eram mais fortes, Sim. né? Eles tinham mais força. E, indiretamente, Faraó entendia que Deus estava com eles. Mesmo que ele não quisesse falar, declarar, Sim. mas ele entendia que existia um Deus com o povo de Israel e que se ele ordenasse a bênção, com certeza, e se Israel levantasse uma guerra, Israel ganharia. Sim. Então, o povo, ele estava crescendo sobre uma pressão. E a pressão, ela é para crescer. Amém. Ela não é para você desistir. Todas as vezes que vem uma grande pressão, é a oportunidade de Deus para você crescer. Porque nós vivemos muito acomodados às vezes, dentro daquela bolha, tá dando tudo certo, tá tudo ok, tá tudo fluindo, né? Então, para que eu vou me movimentar? É verdade. Aí, de repente, Deus manda uma pressão
né? E você tem duas opções. Você desiste e se rende ao inimigo, Sim, ou você cresce. verdade. E o povo de Israel decidiu crescer. E eles estavam crescendo não somente em graça e conhecimento, eles estavam crescendo literalmente fazendo filhos. Fazendo filhos. E quando veio o faraó dando a ordem para eles se tornarem escravos, porque foi isso que o faraó fez, Uhum. fez do povo de Deus escravo, o que o povo fez? O povo não desanimou. O povo continuou a se multiplicar, mesmo debaixo daquela tortura psicológica, emocional e física. O povo não tinha mau tempo, Sim, né? Porque eles estavam debaixo de uma promessa, sim. que nós vamos ver lá Isso. em Atos. Pode falar, pastora, depois continua. Nós vamos ver lá em Atos 7, né? Que existia e estava chegando o tempo de se cumprir a promessa sobre Israel, que seria livre. Uau. Então, o povo, ele sempre estava focado que existe uma promessa, existe uma palavra, estamos debaixo de uma palavra. Mas a pressão, ela é necessária. Sim. Eles não se deixaram, né, pela pressão. Eles conseguiram continuar sabendo que a promessa estava ali. Estava de pé. E ao contrário do que muitos dizem que Deus... será que Deus não está vendo? Não, Deus está vendo. Ele está te dando a oportunidade de crescer debaixo dessa pressão. Sim. Né? Porque nada foge dos olhares de Deus. Nada. Deus está vendo tudo. Verdade. Isso me lembra você falando do povo continuar crescendo e se multiplicando. Me lembra os dias atuais em relação à religião muçulmana, né? Que é um povo que está crescendo, se multiplicando propositalmente pela sua religião, né? Sim, exatamente. É um povo que não está desistindo, né? Sim. E assim deve ser nós. Estamos debaixo de pressão, mas nós não podemos desistir de crescer. Verdade. Né? Nós não podemos desistir. Como a gente tem visto muitas pessoas desanimadas. Uhum. Né? A gente vê que as pessoas estão perdendo o foco. Sim. Né? Estão perdendo a palavra. Porque a palavra é a única coisa que nós não podemos perder. E ter como exemplo o povo de Israel, eles tinham uma palavra. Eles acreditavam numa palavra. Eles não se conformavam com aquilo. Apesar de parecer que eles estavam conformados, mas eles não estavam conformados. Mas eles cresciam em graça, em conhecimento, se multiplicavam como pessoas e eles não deixavam de adorar o seu Deus. Sim. Eles não deixavam. Por que eu sei disso? Porque senão a palavra ela não estava se renovando no coração deles. Eles estavam debaixo de uma promessa. E exatamente como o povo muçulmano tem feito, né? Nesses últimos tempos, nós precisamos fazer. Continuar crendo e continuar crescendo. Né? Tem muita coisa pra gente fazer. Muita coisa, muita gente para ouvir de Jesus, para alcançar, né? E isso faz com que a gente continue na pressão sem desistir, né? Agora, tem muitas pessoas que com a pressão se desesperam, com a pressão se desanimam, se deprimem, ou com a pressão dão as costas para Deus, né? Fala, não mereço essa pressão. O que eu fiz para merecer essa pressão, né? Exatamente. Como lidar com isso, pastor? É óbvio que a gente sabe, né, que é se entregando a Deus e tudo, mas tem um momento que é tão difícil que a gente não sabe nem por onde continuar ou começar, né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor nos deu controle. Por mais que a gente fale assim, Deus está no controle de tudo, Deus está com os olhos em tudo. Aonde que Ele nos deu controle? Lá em Gênesis. Ele falou, enche a terra, governe sobre ela. Ele ali nos entregou o governo. Então, o que nós precisamos entender? Que Deus nos deu o poder. Então, a escolha é nossa. Qual é a minha escolha? Eu vou permitir que essa pressão me domine ou eu vou dominá-la? Porque a resiliência da dor, ela começa a partir do momento que eu entendo que eu tenho controle. Sim.
Não é a dor que pode me controlar, não é a falta da esperança que pode me controlar. Eu preciso me controlar, porque a mente vai mentir para mim o tempo todo. Então eu tenho que focar. O Senhor me deu o domínio, o Senhor me deu o governo. Então tá nas minhas mãos. Aí entra também o meu domínio próprio. Sim. Não tô dando receita de bolo porque não é fácil. Não é fácil. Não tem. Mas eu preciso me apegar naquilo que o Senhor já me deu. Seria o caso também da crença limitante? Sim, entra, demais. Né? Porque entra na crença limitante e a pessoa acha que não é capaz, porque lá atrás ela sempre ouviu que não era capaz. Que não ia poder. E aí a gente pode usar aí o quê? Um PNL na pessoa? PNL. Arrasou. Arrasei, gente. Tô estudando. Pode tentar mudar esse pensamento, mudar né? o pensamento. Que a gente volta lá para a Bíblia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus nunca disse, eu vou transformar sua mente. Ele disse, transformai-vos. Você precisa transformar sua mente. Assim como eu penso, eu sou. Amém. Né? Então, nós temos todo o manual. Mas qual é o grande problema dessa era? A gente não usa. Porque a gente quer tudo fácil, de bandeja. Nós estamos acostumados com fast food. Pronto. Né? Com 5 minutinhos de micro-ondas. Sim. Nós estamos acostumados. Verdade. Então, nós precisamos reprogramar nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Verdade. Mas nós queremos ficar só com esse finalzinho. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Mas nós não queremos transformar. Nós não queremos nos render. A maior dificuldade da humanidade hoje é se render, se entregar. Ser de verdade filhos de Deus. Porque falar que é filho de Deus é fácil. Mas ser, comportar como tal, tem sido um grande desafio para muitas pessoas. Verdade. Porque até acho que também a igreja, infelizmente, temos igrejas que pregam o evangelho Nutella, como dizem por aí, né? Essa coisa de que tudo é fácil, a prosperidade é fácil. E é o abuso da graça. Sim. É o abuso da graça. Não, tudo que Jesus conquistou na cruz já é seu. Sim, mas você precisa ir até a cruz. Uau. Você precisa se crucificar. Carregar a sua cruz também. Sim, precisa. Não é simplesmente, Jesus conquistou, então me dá aí. Como pega uma fruta num pé, numa estação. Não é assim. Podia ser, né, gente? Poderia. Se não fosse Adão e Eva. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É o que temos. É o que temos. Porém, o Senhor não nos desampara. Ele nos deu as ferramentas. Nós temos as ferramentas para isso. Nós temos que entender que nós podemos viver essa vida de abundância mesmo sob pressão. Crescer na pressão. Sim. Eu diria assim, privilégio. Porque tem muita gente desesperada. Mas também tem muita gente sonhando com o futuro. Sim. Eu acho incrível quando eu paro para conversar com algumas pessoas que estão sonhando com o futuro. Gente, isso é resiliência. Amém. Sabe? Isso é renovação da mente. Sim. Porque por mais que em volta tá o caos, mas você tá o quê? Tem gente indo para a faculdade, sonhando com o futuro. Sim. Tem gente que continua servindo ao Senhor, independente de qualquer coisa. Tem gente que tá indo adorar o Senhor. Entende? Enquanto tem muitos que falam, agora eu vou viver de casa para trabalho para casa. Tem outros que estão preferindo viver, nem que seja meu último culto, eu vou cultuar. E isso eu acho de uma grandeza muito grande. Agora você imagine o Senhor. Fala, uau, olha lá meus filhos indo me adorar no meio, debaixo dessa pressão toda. Sim. Porque aqui na América a gente não está vivendo só a pressão da guerra, né, com medo de alguma coisa poder acontecer aqui nos Estados Unidos, mas também a pressão da imigração. Nós brasileiros aqui, imigrantes, não só brasileiros, né, toda a raça que está aqui, que é imigrante, está vivendo essa pressão. E é uma pressão que pode ser desanimadora, pode ser desesperadora. Muitas pessoas já voltaram para os países deles com medo de ser pego pela imigração, de ser preso.
E é nessa resiliência que a gente tem que continuar, né? E que não deixa de afetar o nosso emocional. Claro. Claro, a gente é humano, Sim. né? E às vezes vai ser como uma montanha russa. Às vezes você vai estar uau, e outra vez você vai estar down. Sim. Mas você não pode permitir que a tristeza te invada. Sim. Você tem que entender que a pressão é para algo maior. Tá vindo coisa boa Claro. aí. O povo de Israel nos mostra isso. Sim. Eles ficaram debaixo de uma pressão, mas eles continuaram a se multiplicar. Eles continuaram. E eles não tinham noção de quando isso iria acontecer. Uhum. Vamos parar para pensar nós como imigrantes missionários aqui nessa Sim. terra, porque é isso que nós somos. A gente não sabe há quanto tempo estamos debaixo dessa pressão. Sim. Agora que está sendo falado, mas há quanto tempo estamos, nós não sabemos ao certo quando começou. E não é só a gente, e não era só o povo de Israel. A Bíblia vai afirmar que haviam outros estrangeiros ali. Porque o Egito era a segunda maior potência da época, perdendo apenas para a Mesopotâmia. E ali havia o quê? O rio Nilo. Onde tinha muita agricultura, exato, produção. Né? Porque era deserto. E havia apenas o rio Nilo. Então ali proporcionava riquezas de produção. Sim. Então atraía muitos estrangeiros. Então é como hoje a gente aqui. A América, ela atrai estrangeiro porque é uma casa, eu diria que é uma casa de pai e de mãe, acolhedora, Sim. né? Sim. Então, nós estamos agora vivendo essa pressão e é o momento de quê? Não desistir. Verdade. Né? Quem desistir vai perder o quê? A promessa de Atos 7. O verdadeiro adorador adora sob pressão. Sob pressão. É adorar dor. Sim. Não tem outro caminho. Porque eu ir pro culto quando tudo vai bem na minha casa é fácil. Eu dobrar os meus joelhos na minha casa quando tudo vai bem também é fácil. Agora, adorar quando tudo vai ao contrário daquilo que eu quero é difícil. É difícil. Muito Porque difícil. assim como filhos, né? Nós somos filhos de Deus, nós queremos tudo pra ontem. E a gente é pirracento, né? Vamos combinar. Muito. Deus não fez do jeito que a gente quer, a gente já fica na pirraça, fica de mau humor. E quantas vezes, né? Eu já ouvi isso muito de algumas pessoas. Ah, o Senhor não fez, então também não faço. Ah, se o Senhor fizer, eu vou fazer. Ah, quando o Senhor me der, eu vou fazer. Quando o Senhor me der, eu vou servir. E aí? E se o Senhor está esperando você entregar primeiro? Sim. Porque a gente entra aí no abuso da graça. A gente acha que Deus tem que fazer do nosso jeito. A gente acha que tem que ser tudo sobre nós. E nada é sobre nós. É tudo sobre Ele. Verdade. E é no movimento que Ele vai te abençoar, né? Só no movimento. Se você não se movimentar, não vai. Vai. Não, todas as vezes que o Senhor abençoou o povo dele estava como? Movimentando. Se movimentando. Né? E é o de repente. É no de repente. De repente, uma mulher teve coragem de quê? Gerar. Sim. Sob pressão. Já era escrava. Joquebede já era escrava. Uau. E ela decidiu. Porque o Senhor também não invade. Ela decidiu, o Senhor falou assim, agora que eu vou enviar o libertador. Moisés. É debaixo de pressão que vão nascer os grandes libertadores. Né? Você não sabe quem você gerou. Você não sabe se você é mãe de um John Wesley da vida. Né? Nós não sabemos. Não sabemos. Não sabemos porque só o Senhor sabe. É verdade. Por falar de John Wesley, a mãe dele eu admiro demais. Porque foi uma mulher também que gerou debaixo de muita pressão. Se eu não me engano, ela teve quase 20 filhos. Uau. Né? E ela tinha o quê? Uma congregação dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Né? Sim. E a biografia dela vai dizer que ela, quando ia orar, o sinal que ela estava orando era o quê? Ela só tinha aqueles minutinhos quando ela colocava o avental no rosto. E todas as crianças sabiam que ela estava orando.
Gente, a gente não dá conta de controlar, às vezes, uma criança. Imagina 20. Entende? Nós estamos vivendo um momento de tanta pressão que as pessoas estão perdendo até esses pequenos gestos de ensinamento sem parar para pensar que você pode estar criando um John Wesley. Você não sabe. Verdade. Muito forte isso. Verdade. E nessa pressão de hoje, né, que a gente está vivendo, igual você acabou de falar, a gente pode estar gerando algo que a gente não sabe. Você acha que alguma vez esse gerar, você pode achar que vem de você ao invés de estar vindo de Deus? Como discernir esse gerar? Porque quantas coisas nós queremos gerar e que às vezes é só do nosso coração, né? Não é do Senhor, não é o sonho do Senhor. Como que a gente pode estar discernindo isso na nossa mente? Primeira coisa, que aquilo que for o Senhor querendo gerar, vai ser sob pressão. Não vai ser fácil. Entendi, gente. Não vai ser fácil, tá? Nada. Pronto. Nada. Então já tá explicado isso aí. A primeira coisa, se você pensou em algo e desenvolveu muito fácil, talvez não está no coração de Deus, mas Ele te permite fazer, né? Sim. Mas é porque às vezes a gente acha que está pelo fato de estar fazendo bem, está fazendo para Ele, e Ele está falando, eu não quero que você faça isso, né? Quantas pessoas se perdem no meio do ministério porque não tem o chamado e acha que tem, porque tem um dom. O dom, ele é uma coisa, o chamado é outra coisa completamente diferente. Sim. Né? Tem muitas pessoas que têm o dom da oratória. Pregam muito bem, falam muito bem, se comportam muito bem. E às vezes confunde com o quê? O dom, o chamado de pastor. Que é outra coisa, muito mais profunda. Muito profunda, exatamente. O pastor, ele é aquele que foi chamado para cuidar, né? Para amar. Sim. E nós estamos vivendo esse tempo das pessoas se confundirem no meio do caminho, no meio do processo. Então, a primeira coisa que você vai entender é: tem pressão? Sim. Tá doendo? Não é de Deus. Uau. Verdade. Amém. Pastora, Ele quer que você entenda que a pressão é para algo maior na sua vida, para o nome dele ser honrado. E quanto mais rápido você entender que você está nessa pressão para crescer, você vai entender o processo. Sobre o processo, essas são as suas palavras, tá? Palavras de pastora domingo. Sobre o processo. Identifiquei. Sobre o processo. O processo é difícil, né? Mas dê uma palavra de encorajamento para quem está passando por esse processo difícil de pressão. Não só, tem muita gente também do Brasil que assiste, não só quem está aqui vivendo essa pressão, mas para o mundo agora, nesse momento, né? Que você falou até da mente tá fraca ou de alguma coisa assim. Que a gente possa estar entendendo esse processo e poder estar com a nossa mente, né, ligada no Senhor, para que esse processo seja um pouco mais leve, como uma paz que excede todo entendimento. Porque eu creio que muitas pessoas que estão em Israel nesse momento passando pela guerra, eles têm essa paz que excede todo entendimento, porque eles conhecem a Jesus, o príncipe da paz, né? Dá aí essa dica aí pra gente. Eu acredito que é tão honroso você, e ao mesmo tempo a gente fica com vergonha de saber que existe um povo lá em Israel vivendo isso. E eles estão em paz. Primeiro porque eles sabem que o Senhor está vendo tudo. Segundo, que eles entenderam a paz que excede todo entendimento, ainda que eles estejam sofrendo, né? Porque são humanos. Claro. Então, o que eu diria para o mundo hoje que está me ouvindo
você precisa se manter em Deus. Não tem outro caminho. Se você não consegue só, busque ajuda. Hoje nós temos muitos profissionais bons. E principalmente ajuda espiritual. Nós precisamos nos unir nessa força. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se 2 concordares em oração, o Senhor vai ouvir e vai fazer. Amém. Então só precisamos de 2 pessoas, ou seja, você precisa ter alguém que esteja com você nesse momento difícil. Verdade. Nesse momento de tribulação, sabe? E parar de focar em coisas tão pequenas. Porque a gente vê muitas pessoas se dispersando por pouca coisa. Se distraindo. Muito. O inimigo, eu costumo dizer que o inimigo não está tendo muito trabalho. Basta pôr uma mosca. Basta você pôr um já telefone desvia. na sua mão. Você já desvia o seu olhar, o seu foco. Verdade. Então nós precisamos manter o nosso foco no Senhor. Porque a resiliência, ela não é fácil, mas ela é para todos. Todos têm esse acesso. Mas nós precisamos aprender a quebrar crenças dentro de nós. Sair da bolha da religiosidade. Sair dessa bolha de que fizeram você a vida inteira acreditar que ou você tinha que ser escravo ou que você teria tudo nas suas mãos com o abuso da graça. Não existe isso, né? Então nós precisamos nos manter focados aonde? No Senhor, na cruz. Eu vou levar para a cruz, porque eu sei que o meu Redentor vive, como Jó falou. Amém. Jó falou assim, eu sei que ele vive. E por fim, ele vai me levantar deste lugar. Amém. E eu acho tão incrível a resiliência de Jó, porque Jó, ele não blasfemou contra o Senhor, mas ele tinha questões que ele falava com o Senhor, eu tenho certeza. E teve um amigo de Jó, um só, que teve uma palavra, que foi Eliel, se não me engano, que fez tudo assim virar como uma chave. Nós precisamos ser essas pessoas que têm a chave da virada na vida do outro. Eu não posso ficar nesse tempo esperando que o outro faça algo na minha vida. Eu preciso ser essa pessoa que vai fazer algo na vida do outro. Porque é o nosso egoísmo. A gente fica esperando que o outro vai nos dar paz. É verdade. Que o outro vai ser... eu não gosto de fulano. Enquanto ele não mudar o jeito dele pensar, ele não senta comigo. Talvez o que o Senhor está mostrando para você é o contrário. Você precisa mostrar Cristo para ele. Porque às vezes ele não tem. Quantas mesas o Senhor já não está há muito tempo? Porque nós não estamos tendo paciência de ensinar. Sabe por quê? Nós somos covardes e nós temos medo de perder a amizade. Nós temos medo de perder pessoas, porque nós estamos vivendo num mundo de guerra simultânea. É uma guerra interna comigo mesmo, porque eu sou o meu maior inimigo, e uma guerra que eu quero ter com meu irmão. Sabe? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos passando a mão, ou então nós estamos, não quer, ok. Entendeu? Deixa pra lá. Então, nós estamos muito dos dois lados e esquecendo da cruz. Então, a primeira coisa que nós precisamos focar é que ninguém anda sozinho. Nós precisamos de pessoas. Ainda que seja difícil, nós precisamos de pessoas. Sim. Nós precisamos nos congregarmos uns com os outros. O que é congregar uns com os outros? Ferro vai afiar ferro. Eu preciso da Raquel para me ser melhor. E a Raquel precisa de mim para ser melhor. Sim. Primeira coisa que eu preciso entender é isso. Ninguém está livre e ninguém sabe tudo. Então, para viver essa paz, que é de ter todo entendimento, eu preciso disso. Sim. Eu preciso dessas coisas. E pode ser simples. Se eu quiser, pode ser simples. Basta querer. Basta querer. E procurar ajuda se necessário. Se necessário. E nós estamos caminhando para um tempo onde
se todo mundo que precisa procurasse ajuda, não teria profissional suficiente. Uau. Nem profissionais para a alma, porque é o que o povo mais negligencia, né? A alma, a mente, o emocional. Nem pessoas capacitadas para o espiritual. Hoje em dia estamos nessa escassez. Verdade. E as pessoas sedentas. Muitas pessoas sedentas. Muitas pessoas sedentas, muitas pessoas buscando o lugar errado. E eu diria assim, muitas pessoas que nem querem mais, porque cansaram. E esse é o grande problema. Nós não podemos cansar. Nós não podemos desistir. Sim. Desculpa. Cansar o quê? Cansar, ok, mas não desistir, Não desistir, tipo, sabe? Porque ainda tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente ainda que entendeu o propósito. E muitos filhinhos de Deus que estão realmente focados na libertação de Israel. Amém. Pastora, obrigada. Obrigada por ter trazido uma palavra tão profunda, né? Uma palavra tão significativa para os nossos corações, que eu acho que é tão necessária nos dias de hoje. Que vivemos sob pressão o tempo inteiro, não só a pressão da guerra que está acontecendo agora, mas a pressão da guerra emocional, da mente, de tantas coisas, né, que a gente... Tantas incertezas, né? Sim. Sair sem saber se vai voltar. Sim. Né? Com saúde. O mundo hoje em dia está muito debaixo de pressão. E as pessoas com tudo muito rápido, né? Acho que faz você ficar mais na correria, como diz, né? Essa semana foi corrida, que correria. E isso, foi bem você lembrar. Isso te dá mais gatilhos, porque você acostuma a repetir o que o outro tá repetindo. Sim. Nossa, a vida tá muito corrida. Nossa, eu não consigo parar. Por quê? Se todo mundo tem 24 horas. Né? É questão de administrar bem. Sim. Né? É questão de tentar dar um jeito. Aquilo que você fala tem muito poder. E o que você fala, sua mente acredita. Tá acelerado? Então eu tenho que acelerar mais aqui dentro. E não pode. Né? A mente acelerada, ela destrói o corpo. Enfim. Como Maria, muito obrigada. Obrigada por estarem assistindo a gente. Não esqueça de compartilhar essa mensagem, de dar um like. Nós temos novidades vindo por aí com a pastora Vanusa. Eu tenho que contar, pelo menos para deixar vocês aguçados, querendo mais. Vem muito mais coisa por aí com a pastora Vanusa. Fiquem atentos. Em nome de Jesus, né, pastora? Vai ser lindo. Vai ser lindo, em nome de Jesus. Obrigada, pastora. Obrigada, Raquel. Deus abençoe. Como Maria, aos pés de Jesus é o melhor lugar. Glória a Deus. Amém. Foi? Martas e Marias, obrigada por estarem assistindo o Como Maria Channel. Aqui no nosso canal nós temos estudo bíblico, temos dicas, testemunhos, entrevistas. Seja muito bem-vindo e obrigada mais uma vez por estarem aí.